Quantas vezes você já se pegou preso ao passado? Talvez seja aquele momento em que você errou, aquela palavra que gostaria de ter dito, um perdão que não foi concedido, ou talvez algo que nunca deveria ter acontecido. Essa sensação de estar preso, de carregar o peso de algo que já ficou para trás, é mais comum do que imaginamos. Mas o que poucos percebem é como esse apego pode se tornar uma prisão silenciosa, algo que nos impede de caminhar para as bênçãos que Deus já preparou adiante. Imagine estar numa estrada longa, com a visão de uma paisagem incrível à frente, mas com o olhar fixo no retrovisor. Você consegue avançar assim? Claro que não. É impossível seguir com firmeza quando nossos olhos estão presos ao que já passou. E o mais doloroso é que, enquanto olhamos para trás, deixamos de perceber as oportunidades e os milagres que estão bem à nossa frente. Não é assim que Deus quer que vivamos. Ele nos chama para avançar, para erguer a cabeça e confiar que o melhor ainda está por vir. Mas por que é tão difícil deixar o passado para trás? Às vezes, a resposta está nas feridas que não foram curadas, nas expectativas que criamos e que nunca se cumpriram, ou nos erros que pensamos ser imperdoáveis. E nesses momentos o inimigo se aproveita, sussurrando mentiras ao nosso coração como: você não é digno, você nunca vai superar isso. O que você fez é imperdoável. Essas palavras nos fazem duvidar da graça e do poder restaurador de Deus. É exatamente aí que precisamos ouvir a voz divina, que nos convida a deixar o que passou e olhar para o futuro com esperança. A palavra de Deus está repleta de exemplos que nos mostram o perigo de insistir em olhar para trás. Lembra-se da esposa de Ló? No momento em que Deus estava libertando sua família, ela olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Por quê? Porque, em vez de confiar no livramento que Deus estava dando, ela ficou presa ao que deixava para trás. Não queremos ser como ela. Não queremos que o passado nos paralise. Deus tem um plano maior, algo novo e maravilhoso esperando por você. Mas para isso, é necessário soltar aquilo que está pesando em suas mãos. Essa não é apenas uma questão emocional, mas espiritual. O ato de soltar o passado é um gesto de fé, uma declaração de que confiamos em Deus para nos conduzir ao novo. Cada vez que escolhemos deixar de lado a culpa, o medo ou o arrependimento, estamos dando um passo em direção à liberdade. É isso que Ele deseja para você. Liberdade para viver plenamente o presente e abraçar o futuro. Talvez você esteja pensando, mas eu não consigo esquecer. Não se trata de esquecer, mas de transformar. Deus não pede que apaguemos as memórias, mas que as entreguemos a Ele. É assim que começamos a nos libertar, confiando que Ele pode usar até mesmo os momentos mais difíceis para nos moldar e nos preparar para o que virá. O que está por vir é maior do que qualquer dor que ficou para trás. O que Deus tem reservado para você é grandioso. Mas a única maneira de experimentar isso é largar o que está nas suas mãos e olhar para frente. Você está pronto para dar esse passo? Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Carregar o passado é como andar por um deserto com uma mochila cheia de pedras. Cada passo se torna mais difícil, cada respiração mais pesada, e muitas vezes nos perguntamos por que não conseguimos avançar. A resposta, na maioria das vezes, está naquilo que insistimos em manter em nossos corações. Mágoas, arrependimentos, culpas e feridas que, em vez de cicatrizar, permanecem abertas. O passado pode ser um grande professor, mas quando não aprendemos a soltar o que nos machuca, ele se transforma em um fardo que nos paralisa. Quantas vezes você se pegou revisitando momentos que já não podem ser mudados? A palavra não dita, a decisão errada, o erro que parece imperdoável.
Tudo isso começa a se acumular e a ocupar um espaço imenso dentro de nós. E o pior é que, mesmo sabendo que esses pesos não nos fazem bem, temos dificuldade de soltá-los. Isso acontece porque o ser humano tem uma tendência a querer controlar o que já passou, tentando corrigir algo que está fora de nosso alcance. Mas Deus nos ensina que não fomos criados para carregar fardos tão pesados. Jesus nos convida a entregar a Ele nossas cargas. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa promessa é um lembrete de que não precisamos caminhar sozinhos, nem carregar aquilo que nos sufoca. Deus está disposto a tomar de nós aquilo que nos pesa, mas precisamos estar dispostos a abrir nossas mãos e confiar que Ele cuidará de tudo. É um ato de entrega, de fé e também de amor próprio. O apego ao passado não só nos prende emocionalmente, mas também nos distancia do propósito de Deus. Quando ficamos fixados no que passou, perdemos a visão do que Ele está fazendo no presente e do que planeja para o futuro. É como tentar atravessar uma ponte enquanto olhamos para trás. O risco de cair é grande, porque perdemos o foco no que está à nossa frente. Esse peso também pode se manifestar na forma de mágoas. Quantas vezes guardamos ressentimentos que corroem nossa paz? Perdoar pode parecer difícil, mas é um passo essencial para soltar o passado. Perdoar não é dizer que o erro do outro não importa, mas é decidir que ele não terá mais o poder de nos aprisionar. É uma escolha que traz liberdade. Além disso, precisamos perdoar a nós mesmos. Não somos perfeitos. E Deus não espera perfeição, mas espera que confiemos em sua graça para recomeçar. O passado só tem poder sobre nós quando permitimos. Quando entregamos a Deus nossos arrependimentos e dores, Ele os transforma em lições e testemunhos. A liberdade começa quando decidimos soltar aquilo que já não nos serve e abraçar a leveza que só Deus pode oferecer. Deus nos chama constantemente para o novo, para um futuro de esperança e promessas que só Ele pode construir. Esse chamado, no entanto, exige uma escolha: deixar para trás o que nos prende ao passado. É como um agricultor que precisa arar a terra para plantar sementes. Não há como semear algo novo sem remover o que não serve mais. A palavra de Deus nos lembra disso em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora brotará, porventura não a percebeis? Ele está sempre nos preparando para o que vem adiante, mas para enxergar, precisamos estar dispostos a deixar o que ficou para trás. Muitas vezes nos apegamos ao passado por medo do desconhecido. O novo pode parecer assustador, porque não sabemos o que está por vir. Mas é exatamente nesse ponto que Deus nos chama a confiar. Ele nos pede para colocar nossos passos em suas mãos e acreditar que o caminho que Ele está traçando é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. O que ficou para trás é como um vaso quebrado. Por mais que tentemos juntá-lo, ele nunca será como antes. Deus, por outro lado, nos promete um vaso novo, um recomeço, e isso é infinitamente melhor. A prática de confiar em Deus para o novo começa com pequenas escolhas. Cada vez que você decide soltar algo que não pode controlar, está declarando sua fé nele. Pode ser uma mágoa antiga que insiste em reaparecer, um sonho frustrado que não aconteceu como você planejou, ou até mesmo a ideia de quem você pensou que deveria ser. Essas entregas, por mais dolorosas que sejam, criam espaço para que Deus opere. Ele não trabalha em corações cheios de orgulho ou medo. Ele age em corações dispostos a se render. O novo que Deus oferece não é apenas uma mudança de circunstâncias, mas uma transformação interior. Ele deseja nos moldar, renovar nossa mente e alinhar nosso coração ao dele. Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, versículo 2.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação nos permite enxergar o que antes não conseguíamos, as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Quando soltamos o passado, começamos a perceber as bênçãos escondidas nos pequenos detalhes do presente. Deus também nos chama a perdoar como parte desse processo de renovação. O perdão não é algo que fazemos apenas pelos outros, é uma escolha que liberta nossa alma e nos prepara para viver plenamente. Não há como entrar no novo sem deixar para trás as amarras que o ressentimento cria. Perdoar é um ato de obediência e amor que reflete o caráter de Deus em nós. O chamado de Deus é sempre para algo maior. Ele nos vê além de nossas falhas, além dos erros que achamos que nos definem. Ele nos chama por nosso nome, não por nossos pecados. Cada vez que respondemos a essa voz, nos aproximamos do propósito que Ele preparou desde o início. Ele está dizendo: deixe o que passou e confie no que está por vir. Eu estou contigo. Nós só precisamos entregar e confiar. O passado, por mais difícil que tenha sido, não precisa ser uma sentença. Ele pode se tornar um testemunho poderoso, algo que inspira, edifica e demonstra como Deus age em nossas vidas. A grandeza do plano divino está em sua capacidade de transformar as feridas mais profundas em ferramentas de cura, tanto para nós quanto para os outros. Quando entregamos nossas experiências a Ele, até mesmo as mais dolorosas ganham um novo propósito. É importante entender que o passado não desaparece, mas também não precisa nos aprisionar. Ele pode ser um reflexo de como Deus nos sustentou nos momentos mais sombrios. Talvez você tenha enfrentado situações que pareciam impossíveis de superar. Contudo, ao olhar para trás, com a perspectiva da graça, percebe que chegou até aqui não por suas forças, mas pela mão de Deus. Isso se torna um testemunho vivo de sua fidelidade. Um exemplo claro disso é encontrado em José, no livro de Gênesis. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e preso. Durante anos, viveu circunstâncias que para muitos seriam razões para desistir. Mas Deus usou todo o sofrimento de José para moldá-lo e prepará-lo para um propósito maior: salvar sua família e uma nação inteira da fome. José, ao olhar para trás, não viu rancor ou perda, mas a mão de Deus em cada detalhe. Ele disse: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Assim como José, todos nós temos um passado que pode ser transformado em algo bom. Talvez você tenha enfrentado dificuldades financeiras, uma perda irreparável, um relacionamento que terminou de forma dolorosa. Deus não ignora essas experiências. Ele as usa para te fortalecer, te ensinar e te moldar. O que parecia ser uma derrota pode se tornar a base de uma história que inspirará outras pessoas a encontrarem esperança. O apóstolo Paulo também é um exemplo marcante de como Deus pode redimir o passado. Antes de sua conversão, ele perseguia cristãos, mas, após ser alcançado por Jesus, sua história mudou radicalmente. Paulo não escondeu seu passado. Ao contrário, ele o usou como uma prova da graça transformadora de Deus. Em suas cartas, ele mencionava frequentemente quem era antes de conhecer a Cristo, mas sempre apontava para a obra de redenção que Deus fez em sua vida. Seu passado não o definia, mas servia como testemunho do poder do Evangelho. Quando transformamos o passado em testemunho, abrimos espaço para que Deus opere também na vida de outras pessoas. Aquilo que parecia ser uma vergonha ou um fracasso se torna um farol de esperança. Cada história de superação, cada lição aprendida, é uma prova de que Deus é capaz de usar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Permitir que o passado se torne um testemunho é um ato de obediência e fé.
É escolher não apenas lembrar das dores, mas reconhecer o poder de Deus em nos restaurar. Isso não significa que esquecemos o que aconteceu, mas que olhamos para trás com um coração grato, prontos para compartilhar com os outros o que Deus fez. Você já pensou em como sua história pode ser um instrumento para trazer outros ao caminho da fé? Deus pode fazer de cada cicatriz uma ponte para a cura de muitos. O nosso presente é um verdadeiro presente. Essa frase, tão simples, carrega uma verdade profunda. Deus nos dá cada dia como uma oportunidade única de vivermos em sua graça. No entanto, muitos de nós desperdiçamos esses momentos ao nos prender ao que já passou, ou ao nos preocuparmos excessivamente com o futuro. É como estar em um banquete e, ao invés de aproveitar a refeição, ficarmos preocupados com o que virá depois, ou lamentando os dias de fome. Deus nos chama para viver o agora, pois é no presente que suas bênçãos se manifestam. A Bíblia nos ensina a importância de focar no dia de hoje. Em Mateus, capítulo 6, versículo 34, Jesus diz: "Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Essa passagem não apenas nos lembra de confiar em Deus, mas também de valorizar o momento presente. Quando vivemos presos ao passado ou ansiosos pelo futuro, perdemos de vista o que Ele está fazendo agora. Viver no presente é um exercício de fé. É reconhecer que Deus está no controle e que nada escapa de suas mãos. Isso significa que mesmo quando o presente parece difícil, Ele está operando. Talvez você esteja enfrentando desafios hoje e sinta vontade de fugir para o passado ou se perder em preocupações sobre o que virá. Mas Deus te chama a estar aqui e agora, porque é no presente que Ele age, consola e transforma. A prática da gratidão é uma maneira poderosa de nos ancorarmos no presente. Quando paramos para reconhecer as bênçãos que temos hoje, nossos corações se enchem de paz. Pode ser algo simples, como o ar que respiramos, ou algo maior, como uma resposta de oração recente. A gratidão nos ajuda a perceber que Deus está cuidando de nós, mesmo nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Quando agradecemos, mudamos nosso foco do que falta para o que já temos. Outra maneira de viver plenamente no presente é buscar contentamento. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, escreve: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Essa não é uma atitude passiva, mas uma decisão de confiar em Deus e encontrar alegria onde estamos. O contentamento nos ensina a não depender de circunstâncias externas para encontrar paz, mas a descansar na certeza de que Deus está conosco em todas as fases da vida. Viver no presente também significa agir com propósito. É fácil nos perdermos em distrações ou adiarmos decisões importantes, mas o presente é a única oportunidade que temos para fazer diferença. Quando entregamos nosso dia a Deus, Ele nos guia para fazer o que realmente importa. Cada escolha, por menor que pareça, pode ser uma semente que dará frutos no futuro. Confiar no presente de Deus é agir com fé e amor no aqui e agora. Por fim, o presente é o tempo de reconhecer que Deus nos oferece renovação diária. Ele não espera que carreguemos os erros de ontem ou as preocupações de amanhã. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, nos lembra: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã." Este é o momento que temos para nos conectar com Ele, para viver sua vontade e para experimentar a plenitude de sua graça. Olhar para frente é um ato de coragem e fé. É a decisão de confiar que o que Deus tem para você é maior do que qualquer dor, erro ou perda que ficou para trás. É acreditar que Ele transforma até os momentos mais difíceis em algo belo e cheio de propósito.
Quando soltamos o passado, damos espaço para que ele preencha nossa vida com paz, esperança e renovo. Talvez você esteja se perguntando como dar esse passo. Tudo começa com a entrega. Entregar a Deus aquilo que você carrega no coração, seja dor, arrependimento ou medo. Quando o entregamos, Ele nos toma em suas mãos e nos ajuda a caminhar para o novo. Esse momento é mais do que uma mudança emocional. É uma transformação espiritual que só acontece quando nos permitimos confiar plenamente. Agora, eu quero te conduzir a um momento de entrega e oração. Esse é o instante em que você pode abrir seu coração diante de Deus e pedir que Ele te ajude a deixar o passado para trás. Respire fundo e permita-se sentir a paz que vem dele. Vamos juntos buscar esse renovo. Deus está pronto para ouvir e transformar tudo em sua vida. Pai amado, nos colocamos diante de Ti neste momento com os corações abertos, prontos para ouvir Tua voz e sentir Teu toque de amor. Sabemos que muitas vezes carregamos pesos que não fomos feitos para suportar, que nos prendemos ao que já passou, permitindo que isso nos afaste das bênçãos que Tens reservado para nós. Por isso, hoje, queremos Te entregar tudo o que tem nos impedido de avançar. Senhor, olhas para cada um de nós com compaixão e conheces profundamente nossas dores. Tu sabes o que carregamos em silêncio, as feridas que ainda nos machucam e os erros que nos fazem sentir indignos. Viemos diante de Ti para colocar todas essas cargas aos Teus pés, confiando que Tu és um Deus que restaura, que perdoa e que transforma. Ajuda-nos, Senhor, a soltar as mágoas que têm nos mantido presos. Ensina-nos a perdoar aqueles que nos feriram, não com nossas forças, mas com a Tua graça, que é maior do que qualquer ressentimento. Que possamos também perdoar a nós mesmos, reconhecendo que em Cristo somos novas criaturas e que o passado não tem poder sobre nós. Queremos entregar a Ti todo o arrependimento que nos sufoca, toda a culpa que insiste em nos paralisar. Sabemos que o sangue de Jesus foi derramado para nos purificar de todo pecado. Por isso declaramos que aceitamos o Teu perdão e rejeitamos toda a acusação que tenta nos afastar de Ti. Senhor, ajuda-nos a confiar plenamente em Tua misericórdia e em Tua bondade. Pai amado, pedimos que renoves nossas mentes. Ajuda-nos a olhar para frente com coragem e fé, acreditando que o que Tens preparado para nós é maior do que qualquer dor que ficou para trás. Dá-nos olhos para enxergar as Tuas promessas e força para caminhar segundo o Teu propósito. Queremos viver no presente com gratidão e confiança, certos de que Tu estás conosco em cada passo. Toma nossas mãos e guia-nos para o futuro que planejas. Que não sejamos como a esposa de Ló, que olhou para trás e perdeu a oportunidade de viver o Teu livramento. Que possamos, ao contrário, olhar para o alto, onde encontramos socorro e esperança. Fortalece-nos para que sigamos em frente, firmes em Tua palavra e confiantes no Teu amor. Por fim, Pai, pedimos que nos enchas de paz, aquieta nosso coração e nos ajuda a descansar em Ti, sabendo que o passado está em Tuas mãos e que o futuro é controlado por Tua vontade soberana. Obrigado por nunca nos abandonares, por transformares nossas vidas e por nos dares a chance de recomeçar todos os dias. Entregamos tudo a Ti, Senhor, com fé e gratidão. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. A oração nos lembra do quão poderoso é o amor de Deus e de como Ele está sempre pronto para nos ajudar a deixar o que nos prende. Cada passo dado em direção ao que Ele preparou é uma declaração de fé, uma escolha por viver o que é eterno e não se agarrar ao que já passou. O que ficou para trás não pode ser mudado, mas o que está à frente é construído com cada decisão que tomamos de confiar em Deus. Que essa seja a sua escolha hoje, viver com esperança e propósito, sabendo que Ele está no controle.
Se essa mensagem trouxe algo de valor para a sua vida, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa palavra de encorajamento. E se puder, compartilhe nos comentários uma frase que expresse sua fé, como meu futuro está nas mãos do Senhor. Sua declaração de fé pode ser uma inspiração para muitos que também estão buscando um novo começo. Além disso, se você sente que precisa de um direcionamento mais profundo para o seu dia a dia, temos algo muito especial que pode transformar sua caminhada com Deus. Está no primeiro comentário fixado, um material único que ajudará você a viver um ano cheio de propósito, guiado por orações e reflexões profundas. Não deixe de conferir. Que Deus abençoe sua vida e te fortaleça a cada passo.